Qual o significado do presépio? Como ele surgiu? Qual é a história do presépio? Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidei, meu nome é Odério Gutierrez e esse vai ser o tema do nosso programa Padre Pio. O Padre Pio tinha uma devoção ao presépio fenomenal. Isso explica porque o inventor do presépio, se assim nós podemos chamar, é o pai espiritual dele, São Francisco de Assis, né? E o presépio é tão cheio de significados, de coisas maravilhosas, etc., que eu achei muito oportuno que nós pudéssemos conversar sobre o presépio, contar a história do presépio, dar alguns detalhes a respeito do presépio e tentar olhar o presépio como o Padre Pio olhava o presépio. Ele amava o presépio. Uma coisa fantástica. No ano passado, eu estive em Notre Dame e eu até fiz lá umas orações pelos filhos protegidos do Padre Pio antes da tragédia de Notre Dame e eu vi ali um presépio extremamente bem feito em algumas partes, em outras partes ele retratando a vida moderna, que não tinha nada a ver com o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Já na Itália, eu vi presépios lindos, todos eles retratando o ambiente, a vida da época em que nasceu nosso Senhor Jesus Cristo, Menino Jesus, Sagrada Família. Bom, não preciso dizer que a minha preferência está pelos outros, pelos italianos, e não pelo de Notre Dame. Mas, em todo caso, muito bem montado, uma coisa fantástica. Bom, nós então vamos falar sobre o significado do presépio, o que o presépio representa, a história do presépio. Hoje, quer ver, eu recebi uma coisa linda do Padre Pio, e recebi de um amigo meu lá de Dubai. Ele me mandou isto aqui, quer ver, uma bela um desses memes, né? Mas que diz assim, o Padre Pio diz assim: nada posso... Aliás, vou pedir para colocarem aí esse meme, para vocês lerem aí. Olha só: nada posso fazer, tudo vem de Deus. Somente uma coisa me pertence, uma infinita miséria. Palavras para a gente meditar, e meditar diante do Menino Jesus, meditar diante da perspectiva do ano que vem, meditar, fazer um balanço desse ano que passou, das misérias desse ano que passou, das coisas boas que nós fizemos para Deus no ano que passou e das coisas que nós deixamos de fazer, que são mais importantes, tá claro? Então vamos ver sobre o presépio. O presépio, o significado do presépio. O presépio é uma arte milenar criada por São Francisco de Assis, como eu já disse, o grande fundador da ordem dos franciscanos e, portanto, o grande pai fundador de São Pio de Pietrelcina, né? Numa noite de Natal, ele, São Francisco, quis representar o nascimento de Jesus em Belém. E ele o fez com pessoas vivas da região onde ele estava. Olha que interessante, eu já vi muitos presépios vivos muito bonitos, muito bonitos. Ao invés do pessoal ficar blasfemando aí, fazendo porcarias como a Porta dos Fundos, né? Não, eles representavam o nosso Senhor Jesus Cristo, a santidade da Sagrada Família, os reis magos, os pastores, etc., né? Tudo dentro do ambiente angélico e não do ambiente infernal que se produz hoje em vésperas da comemoração do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi uma noite tão emocionante que as pessoas passaram a fazer pequenas estátuas para representar a maravilhosa noite em que o Verbo de Deus fez homem, se fez bebê por causa de todos nós. O presépio é uma peça cheia de símbolos riquíssimos que contam a história do nascimento de Jesus. Vamos conhecê-los? Todos esses símbolos maravilhosos? O local. Primeiro, o local do presépio. O presépio é sempre montado num ambiente que nos lembra uma gruta ou um estábulo. A palavra presépio significa o local onde se recolhe o gado, curral, estábulo. Aí o Rei do Universo
escolheu para nascer. O Evangelho de São Lucas 2,7 nos diz, Maria deu à luz eu deixei o ar-condicionado ligado. Então, o Evangelho de São Lucas 2,7 nos diz, Maria deu à luz seu filho primogênito, e envolvendo-o em faixas, reclinou-o num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O local do presépio simboliza simplicidade, humildade e pobreza. O Filho de Deus quis nascer num presépio. Os animais do presépio. Os animais do presépio representam as criaturas da terra, que também acolhem o Filho de Deus. Naquela noite fria, eles forneceram calor ao local e deram aconchego ao menino Jesus. Eles simbolizam ainda a simplicidade e humildade do local onde Jesus quis nascer. Os pastores, vocês viram que está cheio de simbolismo, nós estamos lendo muito resumidamente para não deixar esse vídeo enorme, né? Os pastores. Depois de Maria e José, os pastores foram os primeiros a saber do nascimento do Salvador. E quem lhes contou a grande notícia foram os anjos de Deus. Por isso, eles foram até o estábulo, conforme o anjo lhes dissera, para adorarem o menino. Esse relato também está no Evangelho de São Lucas, 2, 8, 18. Os pastores também simbolizam a humildade e a simplicidade, pois naquele tempo a profissão de pastor era uma das menos reconhecidas e os pastores eram desprezados. Os anjos, ou apenas um anjo no presépio, representam o céu, que celebra e canta louvores a Deus por causa do nascimento de Jesus. Olha a quantidade de simbologia que tem, né? Fantástico. E aí o grande São Francisco é que criou tudo isso, né? O nascimento de Jesus é motivo de muita alegria, não só para nós humanos, mas também para o céu, para o Pai, pois o amor de Deus poderá ser demonstrado a todos através de Jesus. Bom, por isso, então vamos lá, eu estava falando dos anjos. Por isso, os anjos cantaram, como nos diz São Lucas, e subitamente ao anjo se juntou uma multidão do exército celeste, muitos anjos, que louvava a Deus e dizia, glória a Deus, no mais alto dos céus e na terra paz aos homens, objetos de seu grande amor. Também está em São Lucas. O anjo do presépio normalmente segura uma faixa onde se lê Gloria in excelsis Deo, frase em latim que significa glória a Deus nas alturas. A estrela, muita gente acha que está descobrindo que fez uns presépiozinhos meia boca, né? Ou comprou um produtinho chinês aí, daqueles. Bom, cada um faz o que pode, o importante é fazer o presépio, né? Mas olha como é importante a gente fazer um presépio bonito, bem feito, procurando peças bonitas, objetos bonitos, né? Porque cada coisa tem um simbolismo, né? A estrela simboliza a luz de Deus, que guia nossos passos ao encontro do Salvador. Foi uma estrela que guiou os magos do Oriente até o local onde estava Jesus. Daqui a pouco a gente vai falar dos magos. A estrela nos ensina que nós devemos saber ler os sinais que Deus coloca em nosso caminho. Minha gente, quanto sinal Deus está colocando nos dias de hoje para nós. Quantos sinais. Antigamente ele mandava seus profetas alertarem o povo. Agora ele está mandando a própria Mãe de Deus, Fátima, Akita, Nossa Senhora de... puxa vida, daqui a pouco eu lembro. Lá dos Pirineus, né? São coisas assim impressionantes, né? Deus mandando a própria mãe para alertar os homens, dando sinais, né?
A estrela nos ensina que nós devemos saber ler os sinais de Deus, que Deus coloca em nosso caminho. Nossa Senhora de La Salette, olha, desculpa, é que hoje não está muito tarde como ontem, mas já está tardezinho, depois do dia que eu tive Nossa Senhora de La Salette. Vários avisos, vários avisos. Então, e Deus ensina que seguir esses sinais nós devemos, pois eles nos levarão à vida plena, ao encontro com Jesus, que dá sentido à nossa vida. Os reis magos, Belchior, Gaspar e Baltazar, eram homens da ciência, conheciam astronomia, medicina, matemática e outras ciências de então. Este é o verdadeiro sentido da palavra mago, quer dizer, conhecimento. Eles eram homens ilustres no conhecimento. Não é mágico, não. Tem gente que fala, mago é um bruxo. Não tem nada a ver com bruxo, não. Nada a ver. Nada da Santa Igreja tem a ver com bruxo, com blasfema, com coisa feia, com demônio, com rock. E vai colocando um monte de coisa aí que são todas coisas feias. Coisas feias têm a ver com o demônio. Coisas lindas, maravilhosas, um pôr do sol, um ambiente agradável, uma sala bem decorada, tem a ver com nosso Senhor Jesus Cristo, com a Santa Igreja Católica, com a beleza da Igreja. Os reis magos representam a ciência que vai até Deus e o reconhece como Deus, demonstrando que fé e ciência não são incompatíveis. Olha que impressionante isso aqui. Pelo contrário, a verdadeira ciência nos leva à fé, pois ela nos revela a grandeza da criação. Ouro, incenso e mirra, que foram os presentes que eles levaram para o menino Jesus, né? Os reis magos. Os presentes que os magos ofereceram ao menino Jesus têm significados profundos. O ouro significa realeza, era um presente dado aos reis. O incenso significa divindade, era um presente dado a Deus, aos sacerdotes. Sua fumaça simboliza as orações que sobem ao céu. Olha que lindo isso aqui. Dando este presente a Jesus, os magos reconhecem que o menino é divino. A mirra simboliza o sofrimento e a eternidade. É um presente profético, anuncia que Jesus vai sofrer, mas também que seu reinado durará para sempre. São José também faz parte do presépio. São José é o pai adotivo de Jesus, o homem que o assumiu como filho, que lhe deu um nome, um lar, que ensinou a Jesus uma profissão, carpinteiro, e também o ensinou a ler, ensinou a lei, a Torá. Ele cumpria o papel de pai mesmo, né? Não tinha questão de dizer, bom, ele é Deus, né? Tem a divindade, ele tem todo o conhecimento infuso, não. Então, ele vai crescendo aí, vai tendo todas as... Vai conhecendo tudo, não precisa ensinar nada. Posso ser um pai ausente, sentado, como hoje tem tantos pais ausentes que passam a vida no computador, passam a vida no celular, passam a vida na porca da Netflix, né? Passam a vida na televisão, né? No futebol. Não. Ele era um pai presente, era um pai que assumiu a nosso Senhor Jesus Cristo, que era Deus, ele assumiu como pai de verdade. São José deu ao menino Jesus a experiência de ser filho de um pai terreno. Olha que impressionante. Quantas crianças hoje não têm a experiência de serem filhos de um pai terreno? Porque muitas vezes o covarde do pai abandonou a mãe antes da criança nascer, como tantas acontece, como tantas vezes nós ficamos sabendo aqui na nossa associação, né? Uma coisa tremenda, covardes. Trata-se de uma figura extremamente importante na vida de Jesus. Maria, La Madonna, como dizia o Padre Pio, né? O que dizer de Nossa Senhora? Maria é a mãe do menino Jesus. É a mãe do menino Deus, perdão, eu li mal. É a mãe do menino Deus. A escolhida para ser a mãe do Salvador, aquela que disse sim à vontade do Pai, mesmo sabendo tudo quanto ela ia sofrer, como ela iria sofrer como
corredentora. Ao contrário do que se ensina hoje em dia em alguns lugares, que eu não vou tratar aqui, sobre a corredenção de Nossa Senhora. Meu Deus, meu Deus. Graças ao seu sim, a humanidade recebeu Jesus. Por isso, ela é a nova Eva, a mulher obediente. Por isso, ela é Nossa Senhora. A manjedoura é o lugar onde se colocava comida para o gado. A palavra manjedoura vem do latim mangiare, que significa comer. Manjedoura. Jesus, sendo colocado na manjedoura, é prenúncio da Eucaristia. Olha que impressionante. Jesus será o pão da vida que alimentará os homens. Olha cada símbolo maravilhoso. Né? São Francisco de Assis. Mas, provavelmente, é claro que ele fez isso baseado na história sagrada, mas, ao mesmo tempo, como tudo é cheio de simbolismo e como nós deveríamos fazer presépios assim. Eu morei um tempo na Espanha também, aí se faziam presépios maravilhosos. Tinha até um festival de presépios para ver quais eram os mais bonitos. Hoje eu já não sei se tem, porque tudo está empobrecendo dentro dos simbolismos católicos. Né? A manjedoura também simboliza a simplicidade, a pobreza de coração, a humildade. É comum entre os católicos montar o presépio no primeiro domingo do Advento, 4 domingos antes do Natal. E deixar a manjedoura vazia. Isso aqui é uma coisa importante, hein? Muita gente não faz isso, já monta o presépio, menino Jesus na manjedoura. Não. Deixar a manjedoura vazia à espera, este é o sentido da palavra advento, do menino Jesus que vai nascer. Então é muito bom a família fazer uma oração, ou várias orações, né, a propósito do Natal, e alguém, uma criança, portar numa almofadinha o menino Jesus, né, para poder colocá-lo na manjedoura, porque é aquela hora que ele nasceu. Finalmente, o menino Jesus. O menino Jesus é a razão de ser do presépio. Não haveria presépio sem o menino Jesus, né? O menino Jesus sem presépio existiria, mas o contrário não é possível. É impossível. É o Filho de Deus que se fez homem, conforme nos diz São Paulo. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Filipenses 2, 5, 7. Olha que bonita essa ideia, né? Ele era filho de Deus, mas ele quis se assemelhar a nós, né? Levando uma vida de escravidão, de condição de escravo e semelhante aos homens. Coisa impressionante. Esta é a maior de todas as lições de humildade que pode existir. Isso é verdade. A gente pode falar coisas fenomenais. Padre Pio era de uma humildade sensacional, mas o maior ato de humildade do Padre Pio, e ele não vai ficar bravo de eu falar assim, o maior ato de humildade dele não chega aos pés desse ato de humildade do menino Jesus, do menino Deus. Ele se aniquilou para se tornar um de nós, para se fazer igual a nós e dar sua vida por nós. Tudo isso são coisas que a gente deve contemplar diante do presépio. O presépio não é um enfeite da noite de Natal, não é um enfeite para colocar no meio da mesa ali, no meio de comida, sei lá o quê. Não é um enfeite para deixar ali debaixo da árvore de Natal ou para colocar em cima de uma mesinha. Não, é um oratório, é um lugar para se rezar, para meditar essas coisas. É por isso, termina o texto, que o Natal tem que ser festejado e celebrado, pois, por causa dele, nós poderemos ter nossa morada no céu e chamar a Deus de Pai. Foi por causa do Natal, é onde começa a redenção, onde começa a nossa redenção, a nossa salvação. Eu me despeço de vocês e depois eu voltarei na noite de Natal para cumprimentar
todos vocês, né, que tanto nos ajudaram. E depois, no dia 31, último dia de Natal, eu vou prestar contas de tudo que você, filho protegido do Padre Pio, nos ajudou a fazer esse ano. E você vai se assustar. Você vai falar, será que eu fiz tudo isso? Fez sim. Me aguarde, dia 31. E depois, quando eu voltar das minhas merecidas ou imerecidas férias, mais ou menos necessitadas. Até a próxima. Vamos ficar agora com a Ave Maria, um por todos, todos por um, e com a bênção maravilhosa do nosso Santo Padre Pio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti. Lembre-se, o demônio não quer você como filho protegido do Padre Pio. Ele sente que isso enfraquece sua influência nefasta sobre você e sua família. E para te manter longe do Padre Pio, ele age através de muitas estratégias. Vamos revelar as 4 principais que já detectamos. Primeiro, depois de decidir-se por ser um filho protegido, ele provoca algum tipo de distração que lhe impede de fazer a inscrição naquele momento. Você fecha aquela janela do computador ou do celular e talvez nunca mais volte. Segundo, você deixa para depois, quer estudar melhor e com isso vai protelando. Você perde graças incríveis, como é o caso da missa semanal pelos filhos protegidos do Padre Pio. Cada semana que você protela é uma missa perdida. Em 2 meses serão 10 e assim por diante. Nesse exemplo, Satanás já ganhou 10 batalhas pela conquista de sua alma. Ele também procura exagerar o valor de sua contribuição e que isso vai lhe fazer falta no dia de amanhã. E que você deve pensar bem, pensar 2 vezes, como se você não pudesse suspendê-la a qualquer momento. Quarta, o demônio lhe engana sugerindo que você já fez muito pelo Padre Pio, afinal, você já assiste e compartilha vídeos, dá likes, reza para o Padre Pio. Para que fazer um esforço a mais e ajudar a salvar muitas almas? Salve a sua alma e pronto, ele lhe sussurra. Como resistir, como ter certezas, como começar logo a receber as graças concedidas aos filhos protegidos do Padre Pio? Peça ao seu anjo da guarda que lhe ajude a enfrentar essas tentações assim que elas aparecerem. Inscreva-se logo no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio e testemunhe você mesmo o que acontecerá daí em diante. E surpreenda-se com tudo que vai acontecer durante essa chamada. O Padre Pio lhe convida e espera a sua chamada.